E aí eu traria um outro cálculo que é feito nessa indicação ou não do candidato, Dávila, eu quero te ouvir, que é a necessidade que a base, os estados precisam ter, com uma certa antecedência, de alguma ciência de quem ser o nome para estabelecer seus apoios, suas alianças, os candidatos ao Senado em cada um dos estados, os partidos que comporão ou não as alianças estaduais, enfim, ainda que não seja público o apoio, o nome do candidato, ainda que não haja uma pré-campanha anunciada, pelo menos nos bastidores, entre os líderes partidários, há uma necessidade de previsibilidade ou não? Com certeza, principalmente para as chapas proporcionais, para as candidaturas ao Senado e as candidaturas competitivas aos governos estaduais. E nesse sentido, Koba, se nós fizéssemos uma análise rápida pelo Brasil, o PT hoje teria candidato competitivo só em 3 estados dos 27: Bahia, o Ceará e o Piauí. Veja só o que aconteceu. Pesquisas recentes mostram que na Bahia a ACM Neto está liderando com folga as pesquisas. Isso não significa muita coisa, mas quando a margem é grande, significa que um estado que o PT vem governando corre um enorme risco de perder essa eleição se houver uma aliança ali de centro-direita, direita apoiando a Semineto. O Ceará é outro lugar forte, o PT tem governo, tem prefeitura, né, de Fortaleza, mas agora surgiu um outro nome, Ciro Gomes, que vai provavelmente atrapalhar bastante essas coordenações, e Ciro vem com um discurso muito antipetista. Então, praticamente, o candidato competitivo hoje é o Piauí, que é o atual governador Fonteles, que tem muita chance de ser reeleito, porque vem fazendo, inclusive, um bom trabalho lá. Então, mas o resto do Brasil não tem candidato competitivo. Daí a importância desses partidos do Centrão para migrarem para o governo, para ver se ali tem algum nome mais competitivo, mais alinhado com o governo. Porque, vamos dizer, se o PT pode ter um candidato competitivo à presidência da República, mas vai tomar uma surra nos estados e não consegue eleger candidatos para deputado federal, vai ter enorme dificuldade para governar, principalmente herdando um país que ele mesmo, ele próprio, PT e o governo Lula, quebraram o Brasil. O Brasil está num regime já de recuperação judicial. O Brasil já está em RJ, né? Porque está gastando muito mais do que arrecada, e é óbvio que isso tem um enorme impacto. Então, veja a dificuldade que o partido hoje do governo tem para montar palanques regionais e cada vez radicalizando mais o seu discurso. Então, é uma situação muito complicada. Não dá para pensar o que vai acontecer no próximo ano. Mas, olhando hoje as alianças, o grau de insatisfação e a dificuldade do PT para manter ou para criar palanques competitivos nos estados, é sim um enorme problema para quem aspira à reeleição. Agora são 18 horas e 30 minutos, 6h30 da tarde. A gente vai para um rápido intervalo para você que acompanha pela nossa rede. Por aqui a gente segue. Quero também o comentário do Cristiano Beraldo. Essa apuração, Beraldo, de um possível arrependimento de partidos do centro, principalmente do PP, que é do senador Ciro Nogueira, vem da imprensa justamente do Piauí, que é o estado do senador Ciro Nogueira. E lembrando que lá ele, se for candidato a mais uma vez uma vaga no Senado, ele enfrenta algumas dificuldades, segundo algumas pesquisas que são apresentadas, como, por exemplo, a da Real Big Data, que coloca ele na 3ª posição, lembrando que são só 2 vagas. Então isso interessa, inclusive, pessoalmente ao presidente da sigla, já que ele estava tentando articular a chapa de Tarcísio, inclusive visando a vice, o lugar na vice, junto com o Tarcísio, já que ele pode levar em consideração esse contexto de disputa difícil no Senado Federal. Ou seja, há muitas questões locais também que podem pesar nessas decisões, né, Cristiano Beraldo? As questões locais, elas são fundamentais porque é a partir desses arranjos estaduais que os partidos conseguem formar as suas bancadas. E o presidente do progressista Ciro Nogueira, senador, ele é um craque que recebeu a presidência do partido de Francisco Dornelles e conseguiu conduzir o PP para se tornar
essa potência hoje que se consolida a partir de uma federação com a União Brasil. Obviamente, sabemos que a presidência dessa federação está a cargo hoje de Antônio Rueda, eles anunciam como uma co-presidência, mas o nome de peso, a grande referência no ambiente político é o senador Ciro Nogueira. Portanto, ele fará tudo o que for necessário para que o progressista continue com uma grande bancada. Formando agora a federação, ele e a União Brasil terão que compor essas nominatas dos candidatos a deputado federal de uma forma muito inteligente para conseguirem aumentar o número de deputados que eles têm eleitos. Esse é o desafio dele. E para fazer isso, ele vai, como presidente do partido, adotar a estratégia que for necessária. Agora, o senador Ciro Nogueira, do ponto de vista da pessoa física, que já conversou conosco aqui inúmeras vezes, claramente ele é um grande apoiador, talvez o maior apoiador de Jair Bolsonaro nesse ambiente, nesse ringue da política brasileira. E a estratégia que ele montou para que o ex-presidente Jair Bolsonaro apoiasse Tarcísio de Freitas e o nome de Tarcísio de Freitas ficasse colocado para desde já rivalizar com Lula, no meu entendimento, e eu compreendo quando o Mota diz que há ele ouve também pessoas dizendo que não fazer isso seria mais inteligente, mas eu acho que ter o candidato a presidente hoje, apoiado pelo Bolsonaro, seria o mais inteligente a se fazer para fortalecer esse candidato e, obviamente, enfrentar os desafios que ele terá que enfrentar. Aí, seguimos então acompanhando como é que fica essa situação envolvendo todos os partidos de centro que estavam planejando uma grande aliança de centro-direita e que agora alguns desses partidos consideram voltar à base do presidente Lula. Agora, 18 horas e 34 minutos, nós estamos de volta do intervalo para você que estava no intervalo da nossa rede, aqui repercutindo partidos do centro que podem ter se arrependido de desembarcar do governo Lula e consideram, inclusive, voltar à base governista e até apoiar o presidente Lula em uma eventual campanha de reeleição em 2026. A gente estava falando aqui com o Cristiano Beraldo justamente sobre a situação local de cada um desses partidos, e aí eu quero também a opinião do Roberto Mota, porque alguns desses partidos, apesar até de ter alguns pré-candidatos à presidência da República, em alguns estados têm ali os seus compromissos com o próprio presidente Lula, né? Em eleições municipais isso é até mais comum, alguns palanques que unem PL e PT, direita e esquerda, que rivalizam no cenário nacional, mas que localmente às vezes se aliam em uma campanha. Fala, Roberto Mota. Isso faz parte da política. Essa foi uma das coisas que eu descobri na minha breve passagem pelo mundo da política. Um país com as dimensões do Brasil e com as características da nossa cultura e com a nossa legislação eleitoral que impõe demandas sobre quem quer criar ou manter um partido, demandas muito difíceis de ser atendidas. Para você atender, você tem que ter muitos recursos, você tem que ter uma rede de relacionamentos gigantescos. Uma das coisas que eu descobri foi exatamente essa. A maioria dos partidos tem uma cara diferente em cada lugar. Você vai num estado, lá naquela capital, a cara do partido é uma. Você pega um avião, vai para outra região, a cara do partido é completamente diferente. Eu não sei se isso é um problema ou se isso é a realidade inescapável de um país como o nosso. Mais uma vez, os partidos, a maioria deles, não são ideológicos. Eu já tive essa experiência de participar de partidos de direita, conservadores, e aí você vê pessoas de um partido de direita conservadores aplaudindo medidas que determinam o crescimento do Estado, medidas intrusivas que trazem o Estado para interferir na vida e nas decisões que o cidadão toma, e você diz, mas olha só, não pode, isso aí não é uma política conservadora, isso aí não é uma política... não, mas é bom, é para o bem da população, a população gosta, então eu tenho que aprovar. Essa é a nossa realidade política, então não dá para a gente deixar de reconhecer. Isso é a realidade do Brasil. É uma realidade que
às vezes parece mais distante do trabalhador, da população comum, né, o Dávila? Esse tipo de acordo, arranjo político que às vezes parecem fugir das ideologias, dos ideais, do que se pensa a respeito de economia, de segurança, de saúde, de administração da coisa pública. Luiz Felipe Dávila. Isso é ter partidos fracos, que não têm bons programas de governo e que, na verdade, é uma verdadeira frente partidária. O partido no Brasil, Koba, só existe na época de eleição. Aí você tem direito ao fundo partidário, ao fundo eleitoral, disputa a sua eleição, e aí cada um vota do jeito que bem entender, toma conta do destino de acordo com a sua base e sempre justificando em relação à sua base. É isso que é o Centrão. O Centrão é essa grande frente partidária. Não são partidos programáticos, não são partidos com grandes convicções, são, na verdade, uma grande máquina eleitoral que entra em campo a cada 2 anos para eleger o maior número de deputados federais, principalmente, que nós sabemos que é isso que determina o dinheiro do fundo eleitoral, e o maior número depois de vereadores, tal, que serve já de base para a próxima eleição proporcional. Então, é uma lógica de gincana política, não é uma questão de programa, melhor interesse do país, tal. E aí é preciso separar o joio do trigo, porque tem muito político bom, sério, que quer fazer essa diferença no Brasil, que está na política. Eu sei que é uma minoria, mas é a minoria que movimenta a política, que faz a boa política. É a minoria que consegue angariar esse centrão e aprovar as reformas estruturantes do Brasil, como sempre aconteceu. Então, nós temos de apostar na liderança dessa minoria, capaz de disciplinar a ambição do Centrão e transformar isso em voto e em reformas estruturantes do Estado. Essa é a realidade. Então, não dá para demonizar a política e nem, por outro lado, enaltecer todo mundo na política, mas é preciso sim enaltecer os bons políticos que honram o nosso voto, honram o cargo que ocupa e estão fazendo o melhor possível para vencer as eleições e mobilizar esse centrão, disciplinar essa ambição e fazer com que aprove as reformas fundamentais que o Brasil precisa para criar instituições inclusivas. Cristiano Beraldo, você que é profundo estudioso aí da política, faz um raio-x para a gente aí de como é que estão os partidos de centro hoje, para onde estariam indo eles se as eleições fossem agora. Estou falando do MDB, PSD, do próprio Podemos, Republicano, Cidadania. A gente teve até novidade no PSDB agora com Ciro Gomes também, né? Onde está o PSDB nisso tudo? Fala para a gente, Cristiano Beraldo. Koba, eu não sou um estudioso, não. Eu sou, quando muito, um palpiteiro que vem aqui aprender com esses mestres aqui, que são Dávila e Mota. Mas vamos lá. A gente tem no coração do Centrão os partidos Progressistas, União Brasil, o Republicanos, né, e o PSD. Progressistas e União Brasil, nós falamos bastante aqui, se uniram numa federação. E o que isso quer dizer, né? Muita gente não tem um entendimento exato do que a federação significa, mas foi um instrumento criado numa dessas últimas revisões aí do Código Eleitoral para que partidos pudessem se aliar para uma eleição. Então, a federação ela tem um prazo de validade, digamos assim, e nas eleições esses dois partidos fazem uma chapa única de candidatos a deputado, de candidatos a vereador, e obviamente apoiam, né, os candidatos a prefeito, a governador, presidente, dependendo da eleição. Pois bem, com essa união que existe, por exemplo, quando chega em São Paulo, esses dois partidos vão escolher lá quem serão os seus 70 candidatos, ou 71, se não me engano agora é o número da atual legislação, candidatos a deputado federal, vão escolher quem serão os candidatos ao Senado, ou quem eles vão apoiar para o Senado, e por aí vai. Agora, o que eles estão caminhando, eu acho que depende da força que Davi Alcolumbre vem exercendo à frente do Senado Federal, porque o Davi Alcolumbre hoje rivaliza dentro do União Brasil com o presidente efetivo do partido, que é Antônio Rueda. Antônio Rueda, que não é um político tradicional, digamos assim, nunca foi eleito, ele veio como advogado do Antônio Bivar, que era o fundador, o dono do PSL, que depois
virou numa fusão com o Democratas União Brasil, só que Antônio Rueda conseguiu tirar o seu criador de cena, que era o Luciano Bivar, e assumir esse protagonismo dentro do partido. E o Davi Alcolumbre, que é um político muito experiente do Amapá, já está aí, salvo engano, no seu segundo mandato de senador, presidindo pela segunda vez o Senado Federal, ele colocou um freio de arrumação nessa relação e agora deu protagonismo ao grupo que o apoia dentro do União Brasil. E isso pode causar aí uma ruptura caso, de novo, destaco aqui, o indicado para o Supremo Tribunal Federal na vaga de Roberto Barroso, que antecipou a sua aposentadoria, seja Rodrigo Pacheco. Pois bem, quando a gente olha para os republicanos têm Tarcísio de Freitas como governador de São Paulo, que é uma figura hoje de projeção nacional e que, mesmo que dispute a reeleição para o governo de São Paulo, eu não vejo republicanos em condição de migrar a sua posição, seu apoio para o governo federal, para a reeleição de Lula. Eu não vejo isso acontecer num partido que tem Tarcísio de Freitas disputando uma eleição. O PSD já é diferente. O PSD ele estava, apesar de estar junto com Tarcísio de Freitas no governo de São Paulo, o PSD ele tinha uma proximidade muito grande com Lula e uma antipatia de Bolsonaro, porque a relação de Gilberto Kassab com Bolsonaro estava rompida. Só que, recentemente, Jair Bolsonaro e Kassab se encontraram e fizeram as pazes. Então, hoje, o Kassab está naquela posição que ele adora. Ele tem Ratinho Júnior, governador do Paraná, potencial candidato à presidência. Ele tem Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e potencial candidato a presidente. E ele vai escolher o barco que ele vai embarcar conforme a conveniência do momento. Ele pode esperar até a véspera. E o MDB, só para concluir, o MDB é um partido que já foi muito grande, se reduziu muito, até porque tinha entre os seus grandes protagonistas Sérgio Cabral, foi condenado a mais de 200 anos de cadeia por corrupção. O MDB, hoje está numa posição onde ele precisa sobreviver, ele precisa se fortalecer. E ele vai fazer uma estratégia também de conveniência, que ele pode decidir mais perto da eleição, para conseguir ter palanque para os seus candidatos a deputados terem melhor capacidade eleitoral e, com isso, fortalecer o partido. O MDB está se reconstruindo, digamos assim, coisa que, por exemplo, o PSDB não conseguiu fazer. O PSDB foi à lona, vai ter que começar de novo.